Olá, meu nome é Roseli Neves de Mello, sou nutricionista e mestranda em Nutrição e Saúde pela UFG. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fibrose cística. A fibrose cística ela é uma doença que não é tão comum nas unidades de saúde, nos postos de saúde, nós não encontramos com muita frequência pacientes apresentando essa patologia, mas é bem importante a gente conhecer para poder fazer o tratamento adequado, o diagnóstico mais precocemente, porque quando a gente faz o diagnóstico e trata precocemente, essas pessoas conseguem ter um prognóstico muito melhor, qualidade de vida muito melhor. Então, o objetivo dessa aula é aumentar o conhecimento dos profissionais da saúde sobre fibrose cística, para assim contribuir para a busca de diagnóstico precoce, tratamento adequado e melhora na qualidade de vida das pessoas com fibrose cística. Então, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o que é a fibrose cística, qual a incidência, quais são os sintomas da fibrose cística, como é realizado o diagnóstico e também como é realizado o tratamento. Então, inicialmente, o que é fibrose cística? Ela também é conhecida como mucoviscidose ou doença do beijo salgado. Doença do beijo salgado porque antigamente as mães percebiam que a criança tinha alguma coisa diferente, porque quando beijava o bebezinho, percebia que o suor do bebê era mais salgado. Então, por isso também tem esse nome. Ela é uma doença hereditária, de evolução crônica, progressiva, de alta mortalidade, que compromete o funcionamento das glândulas exócrinas, atingindo múltiplos órgãos. Então, nós vamos ver cada partezinha dessa aí durante a nossa aula. Então, inicialmente, ela é uma doença autossômica recessiva. Ela fala que é hereditária, né? Então, ela é autossômica, significa que ela não está ligada aos genes, aos cromossomas masculino, feminino, e ela é recessiva. Significa que a pessoa precisa receber um gene do pai e um gene da mãe para poder ter a doença. Então, vamos imaginar aqui um pai que ele tem o gene, para esse genezinho Azinho amarelo, estaria representando o gene da fibrose cística. Então, o pai, ele é portador do gene, ele não tem a doença, mas ele tem o gene. A mãe também, ela não tem a doença, mas ela tem o gene, esse azinho amarelinho aqui. Então, quando eles dois têm filhos, eles têm 25% de probabilidade de ter uma criança com um gene A da mãe e um gene azão da mãe, azão do pai. Então, essa criança ela não vai ter o gene, não vai ter a doença. Ela pode ter filhos, os filhos também, ela não vai passar esse gene para o filho porque ela não herdou esses genes do pai. Tem 50% de chances também, esses outros dois do meio, que a criança ela vai ter um gene azão e um gene azinho. Então, pode ser um azão do pai, o azinho da mãe, ou o azão da mãe, o azinho do pai. Então, esse casal tem 50% de chance de ter também esse tipo, essas configurações. Que então a criança seria portadora do gene, mas não apresenta doença. E também esse casal tem 25% de chances de ter uma criança azinho. Então, essa criança recebeu um azinho do pai, um azinho da mãe. Então, ela recebeu os dois genes e então ela vai ser portadora do gene e também vai ter a manifestação da doença. Então, como é recessivo, precisa que tenha esses dois genes. E como ela é uma doença autossômica, ela não está ligada ao sexo, então ela atinge homens e mulheres de igual modo. Então, a prevalência em homens e mulheres é a mesma. E em relação à prevalência mundial, ela atinge aproximadamente 70 mil pessoas no mundo. E ela está ligada, a gente viu que ela não está ligada a sexo, mas ela está ligada à etnia. Então, pessoas de etnia branca têm um risco muito maior de desenvolver essa doença, é muito mais presente. Então, no Brasil, ela tem uma incidência de 1 para cada 10 mil nascidos vivos. Na região sul, a proporção é maior. Na região nordeste é menor. Na região sul é maior porque tem mais pessoas de etnia branca. Então, no Brasil, nas pessoas de etnia branca, a gente tem uma incidência de 1 para cada 2.000 a 2.500 nascidos vivos.
Entre os pretos, de 1 a 17 mil. E nos orientais é bem raro essa doença. Então, ela acontece por uma mutação no gene CFTR. Esse gene, ele vai ser traduzido em uma proteína, que é a proteína regulador da condutância transmembrana da fibrose cística. Então, esse gene, ele está no cromossomo 7, ele fica no braço longo do cromossomo. Esse gene, ele tem existem mais de 1.900 mutações para esse gene, que já foram identificadas. Quando essa proteína, ela tem alguma, no caso, né, a pessoa que tem essa herança genética, nasceu com essa mutação no gene, então ela vai ter uma ausência na atividade dessa proteína ou um funcionamento parcial dessa proteína. E essa proteína, aqui é uma célula, ela controla a saída de cloro da célula, então a entrada e saída de cloro. Aí, nesse caso, como essa proteína ela não está funcionando bem, o cloro começa a se acumular dentro da célula. Então, tem uma menor excreção de cloro. Como o cloro está se acumulando no interior da célula, aumenta a eletronegatividade dentro da célula. O cloro, ele é um íon negativo, então ele deixa o ambiente mais com a eletricidade, né, eletronegatividade. Então, vai precisar que haja uma absorção de sódio para neutralizar, já que está tendo muito cloro que é negativo, então tem uma alta absorção de sódio, porque o sódio é positivo, para neutralizar. Então começa a ter uma concentração de solutos muito grande dentro dessa célula, e aí a água, ela começa a penetrar na célula para fazer a diluição desses solutos. Então começa a ter um acúmulo de líquidos no interior da célula. E como essa doença ela atinge as glândulas, que são glândulas exócrinas, a produção dessas glândulas vão ser secreções que são 30 a 60 vezes mais espessas do que o normal. Porque a água está ficando concentrada na célula, então como a água não está saindo, então o que ela excreta, ela acaba secretando secreções mais espessas. Então essa doença ela atinge vários órgãos né? Então, os pulmões podem ser atingidos, o fígado, pâncreas, intestinos, a pele. Então, nós vamos ver ao longo dessa aula que são vários órgãos que são atingidos. Aí aqui, a gente vai ver como acontece no pulmão, mas é muito parecido com outros órgãos. Então, aqui um pedacinho de uma via aérea normal. A via aérea normal, ela tem uma camada de muco bem fininho. No caso de quem tem fibrose cística, o principal que acontece no organismo são que as secreções ficam muito espessas. Por que as secreções ficam espessas é que vai ter todos os problemas que nós vamos ver daqui para frente. Então, nesse caso aqui das vias aéreas, tem o muco, a camada de muco fica bastante espessa. Então, tem uma dificuldade na circulação de oxigênio, de ar, né, passando por essa via, e isso acaba proliferando várias bactérias, tem um risco maior de infecções bacterianas. Então, esses pacientes, eles têm pneumonia e bronquite de repetição. Com o tempo, isso vai diminuindo a função pulmonar. Então, os sintomas respiratórios, eles são os principais, né? Tosse crônica, então a pessoa está sempre tossindo, com a secreção bastante espessa, dispneia, que é a dificuldade de respiração, sibilância, que é os ruídos durante a respiração, pneumonia e bronquites recorrentes, bronquiectasia, que é uma dilatação das vias respiratórias, sinusite, hemoptise, que é quando há secreção de sangue, fibrose e pode levar até a falência respiratória. E os problemas respiratórios são as causas de morte em mais de 90% dos pacientes com fibrose cística. Um achado também que pode ser encontrado em pacientes com fibrose cística é o dedo em baqueta. Então, o dedo ele fica mais alargadinho na ponta e também a unha, a gente vê que o ângulo da unha, ele fica também modificado.
Vendo? Então, também esse pode ser um achado. Isso não é exclusivo da fibrose cística, mas uma pessoa com essa manifestação, a gente já precisa também, né, se tem esse sinal, observar para ver se não tem outros sintomas, outros sinais, fazer a investigação. Também pode ter os pólipos nasais, que são esses tumores que nascem na cavidade nasal. Em relação ao trato gastrointestinal, nós temos aqui o pâncreas, nós temos a vesícula biliar, o fígado fica logo acima. O fígado, ele produz a bile e a bile vai sendo armazenada na vesícula biliar. Quando a gente se alimenta, aí tem um estímulo para a vesícula biliar liberar os sais biliares que vêm por esse caminho e chega aqui no intestino. O pâncreas também. O pâncreas, ele produz o suco pancreático, que tem enzimas que ajudam na digestão dos alimentos também, e aí é liberado também aqui no intestino quando a gente se alimenta. Mas a gente viu que no caso da fibrose cística, as pessoas elas têm as secreções das glândulas são bem mais espessas. Então, essa bile ela vai estar bastante espessa, o suco pancreático vai estar espesso também, e aí o que pode acontecer? Pode acabar obstruindo esses canais. Então, por causa de estar muito espesso, pode acabar obstruindo, então não consegue ter a passagem do suco pancreático ou da bile, não consegue passar, não consegue vir para o intestino. Então, se essas secreções não chegam até o intestino, a função delas é digestão dos alimentos, ajudar na digestão, então se não vai, então acaba interferindo, não tem essa digestão adequada, e também isso vai levar a uma má absorção. Então, leva a má digestão e má absorção de gordura, proteínas, carboidratos, vitaminas. Essa má digestão e essa má absorção vai desencadear vários outros problemas. Então, vai ter as hipovitaminoses, né, carência de vitaminas, principalmente as vitaminas lipossolúveis, vitamina A, D, E, K, diarreia crônica, porque não está absorvendo. Então, a diarreia, as fezes são volumosas, frequentes, gordurosas, espumosas, são mais claras e têm um odor muito forte. Distensão e dor abdominal. Então, chega esse monte de alimento que não foi digerido lá no final no colo. As bactérias vão usar esses nutrientes que estão chegando lá como fonte para elas de nutrientes e acaba fermentando, e essa fermentação causa essa distensão, essa dor abdominal. Também, se não está absorvendo bem os alimentos, leva a desnutrição, edema, porque diminui a proteína no sangue e acaba levando ao edema, que é um inchaço, um ganho insuficiente de peso e de estatura e puberdade retardada. Então, a fase as meninas, por exemplo, vão ter a menarca, a primeira menstruação, com uma idade bem mais avançada, vão demorar para entrar nessa fase da puberdade, os meninos também. Fadiga crônica, cansaço, tudo isso devido à má digestão e má absorção. E a capacidade secretora do pâncreas fica bastante reduzida. Então aqui, voltando à imagem parecida com aquela imagem que a gente mostrou antes, que tem o pâncreas, tem a vesícula biliar, essa aqui também mostra o fígado mais acima, né? Então o que pode acontecer? Se esse ducto aqui, da vesícula biliar, esse ducto, se ele for obstruído, além daqueles problemas que eu falei da má absorção, né, porque a enzima não está chegando até o intestino para fazer a digestão dos alimentos, além disso, também pode haver uma retenção da bile no fígado. E essa retenção leva a um processo inflamatório que pode levar à cirrose hepática. Em relação ao pâncreas, aí aqui, né, tem o pâncreas. Então, se o pâncreas também ele tiver esse problema de obstruir o ducto pancreático, então vai ter um acúmulo dessas enzimas que deveriam ir para o intestino para fazer a digestão do alimento, elas vão se acumulando no pâncreas. E aí elas podem acabar sendo ativadas ali no pâncreas e pode acontecer uma autodigestão do pâncreas e destruição das células pancreáticas. E aí isso leva também a um comprometimento maior na secreção do suco pancreático, pancreatite recorrente e insuficiência pancreática. A insuficiência pancreática, ela está presente em 85% a 90% dos indivíduos que têm fibrose cística.
E o pâncreas endócrino, né? Então a gente viu o pâncreas exócrino, que é a parte do pâncreas que libera o suco pancreático para fazer a digestão. Mas o pâncreas, ele também é importante na secreção de hormônios. A insulina, o glucagon, são produzidos pelo pâncreas. Então, se tem uma insuficiência pancreática exócrina, se esse pâncreas não está funcionando bem, ele pode levar também uma disfunção do pâncreas endócrino, esse que produz os hormônios. Então, vai ter uma insuficiência de insulina e pode levar a um diabetes relacionado à fibrose cística. De 10 a 25% dos pacientes com fibrose cística têm esse tipo de diabetes. E isso leva a um crescimento insatisfatório, uma deterioração clínica e nutricional do paciente e até um óbito precoce. Então, a partir dos 10 anos de idade, deve ser feita triagens anuais para verificar se o paciente não está tendo diabetes relacionado à fibrose cística. No intestino também nós temos algumas manifestações. A criança, o bebê recém-nascido, a primeira fezes dele a gente chama de mecônio. Mas na criança com fibrose cística pode acontecer o íleo meconial. É quando esse mecônio ele fica retido, tem uma obstrução do íleo. Esse mecônio ele é tão viscoso que ele acaba obstruindo o íleo e ele não é eliminado. Então, ficar atento ao bebezinho que não tá, né, que nasceu e teve o íleo meconial. Precisamos ficar atento, porque 13 a 18% dos neonatos com fibrose cística têm íleo meconial. Aí você pode pensar assim, mas 13 a 18% é pouca coisa. Sim, realmente é pouca coisa, mas 90% dos casos de íleo meconial é devido à fibrose cística. Então, uma criança que ao nascer apresentou esse íleo meconial, o mecônio ficou retido, né? Essas primeiras fezes do bebê ficaram retidas, então isso significa que 90% dos casos é relativo à fibrose cística. Então, é bom sim investigar se essa criança não tem fibrose cística. Mas não é só na criança que isso pode acontecer também nas pessoas mais velhas. Só que aí já não é mais o mecônio. Então, aí é uma obstrução parcial ou completa do intestino delgado e grosso que pode acontecer no adulto. Então, a pessoa vai ter dor abdominal, mudança no padrão das fezes, diminuição do apetite, vômitos. A fibrose cística, a gente falou que ela também é conhecida como a doença do beijo salgado, né? Porque o suor da pessoa fica salgado. Então, na fibrose cística tem também o problema da alta concentração de cloreto de sódio, de sal, no suor. Então, isso pode acabar levando a uma desidratação. De tanto que ela está eliminando esse excesso de sal, pode levar a uma desidratação. Essa desidratação, ela pode ser assintomática. E a gente tem que ficar muito preocupado, tem que ficar atento a isso, em pacientes com fibrose cística, porque pode levar a uma falência circulatória em lactentes, pode levar a uma alcalose metabólica crônica. Então, tem que ter muito cuidado de estar orientando essas pessoas a hidratar-se, a adicionar sal às refeições, porque a gente sempre ouve, né, que a gente deve evitar sal. No caso desses pacientes, a orientação é um consumo maior de sal, porque eles têm uma perda de sal muito grande. Ficar atento principalmente quando em épocas que a temperatura está muito alta, o clima está muito seco, exercício muito vigorosos, sudorese excessiva, que a pessoa está suando muito, febre, presença de diarreia ou vômitos. Então, essas situações são situações que merecem atenção. Aqui, eu não sei se está dando para perceber, são os cristais de sal na pele. Então, a quantidade de sal, às vezes, é tão grande que a pessoa elimina que a gente consegue perceber os cristalzinhos de sal na pele. Também, a fibrose cística, ela pode se manifestar no aparelho reprodutor. Nos homens, 98% dos homens com fibrose cística são inférteis. Isso não atrapalha o desempenho ou a potência sexual deles. Isso acontece por causa da azoospermia. Eles não têm o esperma, ele não é liberado por causa da ausência dos vasos deferentes, né, ou por outros problemas que obstruem esse canal. Nas mulheres é menos comum a infertilidade. O que pode acontecer na mulher
como a puberdade dela demora para acontecer, então esse desenvolvimento, esse atraso nesse desenvolvimento pode ser um impeditivo para a fertilidade, ou então também porque o muco cervical está tão espesso que aí causa uma dificuldade para os espermatozoides nadarem, né, e se moverem por esse muco e chegar até o óvulo. Também pode acontecer a doença óssea, que aumenta muito as taxas de fraturas, diminui a densidade óssea e também é muito comum a cifose, que é o problema de coluna. Os fatores de risco é o uso crônico de corticoides, que esses pacientes precisam usar, a má absorção de cálcio, magnésio, vitamina D e vitamina K, que a gente viu, né, que tem problemas de má absorção, e a ingestão global de nutrientes também dessas pessoas pode estar também prejudicada. Então, os sintomas gerais de quem tem fibrose cística são multissistêmicos, então a gente viu que pode atingir pulmão, o trato gastrointestinal, pele, aparelho reprodutor, então é multissistêmico. As manifestações clínicas são diversificadas, é diferente para cada pessoa, está ligada às consequências das secreções mais espessas, então a gente viu sempre os problemas que tem por causa dessa secreção mais espessa. Os sintomas, eles podem se confundir com de outras patologias, e isso aqui é muito importante, porque, por exemplo, pneumonia. A criança pode ter várias pneumonias, né, por outros motivos, e aí o médico ou o profissional de saúde vai cuidar desse paciente se preocupando sempre com a pneumonia, sem investigar se de repente não poderia ser uma fibrose cística. Então, retardo no crescimento, no desenvolvimento, também tem outras causas que não a fibrose cística, então essa doença pode passar despercebida. Então, por isso tem que ficar bem atento. Depende muito do tipo de mutação genética, dependendo do tipo vai ter uma manifestação diferente. Pode ocorrer precocemente ou na vida adulta. Tem períodos de remissão e períodos de exacerbação. Então, tem alguns momentos que a pessoa vai estar muito grave, tem momentos que essa doença vai passar mais despercebida. E o aumento na frequência e gravidade com o passar do tempo. Então, igual a gente viu, né, do pulmão, né, ela vai progredindo, a insuficiência pancreática também começa com uma fibrose e vai aumentando até chegar a uma insuficiência pancreática. Então, vai aumentando a gravidade da doença com o tempo. Então, aqui é um resuminho dos sintomas, né? Então, no pulmão, nós temos aqui, né, pode atingir o pulmão com tosse crônica, pneumonia, bronquite recorrente, no pâncreas a insuficiência pancreática, na pele o suor muito salgado, no sistema reprodutor infertilidade, no intestino pode ter esteatorreia, que é as fezes com muita gordura, o íleo meconial, a dor abdominal, no fígado cirrose. E pode ter a fadiga crônica, o ganho suficiente de peso. Então, são vários sintomas e vários órgãos diferentes. Então, como eu falei, a maioria dos sintomas da fibrose cística pode ser facilmente confundida com outras patologias. Por isso, é fundamental que os profissionais da saúde conheçam essa doença para poder contribuir para a busca do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. E aí a Associação Mineira de Assistência à Mucoviscidose, lembrando, é o mesmo que a fibrose cística, né? Um outro nome para essa doença. Então, eles têm um lema, saber o que se tem pode mudar tudo. Porque a partir do momento que a pessoa sabe o que ela tem, então o tratamento dela vai ser adequado para o que ela tem. Então, isso aí vai mudar a qualidade de vida, vai melhorar o prognóstico. E aí, como a gente vai fazer como é realizado o diagnóstico da fibrose cística? Então, primeiro é o teste do pezinho. Aquele teste, né, que a gente já conhece, o teste que todo bebê faz. Então, o teste do pezinho, 2 vezes esse teste dando positivo, confronta com o teste do suor. O teste do suor é que realmente vai dar o diagnóstico, se ele der positivo. Mas também tem os testes genéticos. Mas, acima de tudo, a gente tem que observar as características clínicas do paciente, se ele tem características de fibrose cística. Tem íleo, nasceu, né, o bebezinho teve íleo meconial, tem irmãos com fibrose cística, então já deve ficar atento, independente dos resultados dos testes.
E também pode ser realizada a triagem pré-natal, no caso de casais que queiram saber, né, se eles têm o gene, se eles podem ter filhos com essa doença, então pode fazer também a triagem pré-natal. E aí, então, o teste do pezinho. O teste do pezinho, ele é um teste que faz identifica, né, vários tipos de doença, entre elas a fibrose cística. Então, no teste do pezinho tem o teste do tripsinogênio imunorreativo. Tripsinogênio é um precursor da tripsina, que é uma enzima que o pâncreas libera. No caso de uma criança que não tem fibrose cística, o tripsinogênio ela não vai ter uma quantidade muito baixa desse tripsinogênio no sangue. Mas a criança, mesmo com um pâncreas funcionante, quando ela nasce, ela já tem esse tripsinogênio elevado no sangue. Então, é dessa forma que se faz o diagnóstico. O ideal é que a coleta seja o teste do pezinho, né? Acho que quase todo mundo conhece, que fura o pezinho da criança, né? E coleta o sangue. E o ideal é que seja feito com mais de 48 horas de alimentação proteica. Então, a criança consumiu ou amamentou ou tomou uma fórmula láctea. Então, 48 horas depois que ela faça esse teste do pezinho. Mas que seja antes de 30 dias de vida. O ideal é que ele seja feito do 3º ao 7º dia de vida em relação à fibrose cística para esse diagnóstico. Podem acontecer falsos positivos, que vai dizer que a criança tem fibrose cística sem ter, e também pode ter os falsos negativos, que fala que a criança não tem fibrose cística e ela tem a fibrose cística. Então, por isso que tem que observar sempre as manifestações clínicas. E aí, se der positivo o primeiro teste, refaz esse teste. Se o segundo teste também der positivo, então, para confirmar o diagnóstico, vai ser pelo teste genético ou pelo teste do suor. Então, aqui é o teste do suor, ele é o padrão ouro para o diagnóstico de fibrose cística. Ele tem uma elevada sensibilidade e especificidade, baixo custo, não invasivo. Então, esse teste ele é feito estimulando a sudorese, a produção de suor, e no antebraço da criança, e aí vai medir aqui a quantidade de cloreto, porque não libera o sal, não é, no suor, então o cloreto, que faz parte do sal, é medido para ver a quantidade, para saber se a criança tem fibrose cística. Os resultados eles são válidos a partir de 48 horas de vida, mas uma amostra adequada de suor é difícil da gente obter com menos de 2 semanas de idade. Então, o ideal é que seja feito depois de 2 semanas de vida do bebê. Quando o resultado dá maior que 40 miliequivalentes por litro de cloreto, isso já é sugestivo de fibrose cística. Se der acima de 60 miliequivalentes por litro em 2 dosagens, então aí é feito o diagnóstico de fibrose cística. Mas pode ser feito também o teste genético. Os testes genéticos, eles fazem a identificação, né, de 2 mutações. Né? Então, se a criança tiver 2 mutações, uma em cada cromossomo, então ela recebeu no cromossomo do pai e do cromossomo da mãe, então ela tem os genes nos 2 cromossomos. Então, aí tem o diagnóstico de fibrose cística. Só que o teste genético, ele identifica apenas cerca de 30 mutações. E a gente viu que tem mais de 1.900 mutações. Então, muitas mutações vão ficar de fora desse teste. Se a criança tiver uma mutação num dos genes que não é um desses 30 aqui, então esse teste não vai identificar. E ele cobre aproximadamente 80% dos casos. Então, assim, ele identifica 30 mutações, mas são as 30 mutações mais frequentes. Então, ele consegue cobrir 80% dos casos. Mas ele tem um custo elevado e o resultado negativo não afasta a doença, porque, como eu falei, pode ser uma daquelas mutações que não é coberta por esse teste. Então, após o diagnóstico, teve toda uma suspeita, né, pela sintomatologia, pelas manifestações clínicas, suspeita-se que essa criança tenha fibrose cística. Foi feito o diagnóstico e realmente se descobriu que ela tem fibrose cística. Então, após o diagnóstico,
o tratamento ele deve ser feito num serviço especializado, em centros de referência para fibrose cística. Então, as APAES geralmente têm profissionais lá qualificados para atender esses casos. E aí, o prognóstico dessas pessoas, ele não é muito bom, o índice de mortalidade é muito elevado, 75% de sobrevida até o final da adolescência e 50% até a terceira década de vida, até os 30 anos de idade. É uma doença que não tem cura. O tratamento, né? Então, como vai ser feito o tratamento? Ele tem que ser interdisciplinar. Então, são vários profissionais, pneumologista, endocrinologista, gastroenterologista, geneticista, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, farmacêutico, assistente social e outros profissionais mais. Então, são vários profissionais para atender. O tratamento ele é feito com enzimas, que nós vamos ver mais para frente, fisioterapia para os problemas pulmonares, então é muito importante fazer os exercícios. Aí a fisioterapeuta passa exercícios para a pessoa fazer 2 vezes por dia, está fazendo em casa. Também tem a fisioterapia que é feita no centro de referência. A antibiótico-terapia, no caso, por exemplo, as pneumonias vão ser tratadas com antibióticos. E também o sal, e além do sal também os suplementos nutricionais, porque essas pessoas costumam ter bastante carências nutricionais que vão ser melhoradas com a suplementação. É muito importante a vacinação estar em dia. Então, além da vacinação de rotina, também a vacinação anual contra a influenza. Crianças menores de 2 anos e idosos acima de 60 anos, já normalmente é aplicada a vacina nos postos de saúde contra a influenza. A vacina contra a pneumonia, também para crianças menores de 2 anos, já é oferecida no posto de saúde. A vacina contra a hepatite A, para crianças com 1 ano, também já é aplicada no posto de saúde. Então, os pacientes que têm fibrose cística, que não estão nesses critérios aqui, por exemplo, anualmente a criança tem que tomar a vacina da gripe, só que ela já tem mais de 2 anos de idade e tem menos de 60, então ela não está dentro do grupo que receberia essa vacina no posto de saúde. Nesse caso, a vacina ela vai ser aplicada no centro de referência e precisa ter uma solicitação por escrito do médico que acompanha essa pessoa no centro de referência. Então, mas é importante que o paciente tome as vacinas para se proteger, que a gente viu que tem muita pneumonia de repetição, então essas vacinas vão proteger o paciente. E atividade física? Será que eles podem fazer atividade física? Eles devem ser até estimulados a praticar as aulas de atividade de educação física na escola, também fazer exercícios físicos, 20 a 30 minutos de atividade física, pelo menos 3 vezes por semana, com exercícios de impacto, como saltar, pular, rolar e também de peso. Mas todas as atividades físicas elas devem ser orientadas pelo médico ou pelo fisioterapeuta do serviço de referência. O cigarro é prejudicial para todas as pessoas e para quem tem fibrose cística, principalmente, porque já tem um comprometimento pulmonar. Então, não só a pessoa que tem fibrose cística não deveria fumar, como também as pessoas os ambientes em que ela está. Então, as pessoas que acompanham, né, a pessoa que tem fibrose cística, que convive com essa pessoa, também não deveriam fumar próximo dessa pessoa, porque até o fumante passivo, né, no caso dele, também é muito prejudicial. A gente viu que as enzimas pancreáticas, a gente viu que o pâncreas libera as enzimas, mas elas não conseguem chegar até o intestino, que pode ter o bloqueio, né, do canal, ou então também a gente viu que o pâncreas ele pode acabar também sofrendo, né, uma insuficiência pancreática e ter diminuída a produção de enzimas. Então, esses pacientes eles precisam da suplementação com as enzimas do pâncreas para que aconteça a digestão. Eles consomem as cápsulas, elas vão ser ingeridas fechadas, sem mastigar, tomadas junto com as refeições e realizar em blocos. Então, assim, tem o café da manhã, almoço, lanche, jantar. Então, em cada refeição dessas, a pessoa vai tomar enzima. Então, por isso não é bom que se faça beliscos, porque quando a pessoa está beliscando, ela não vai consumir a enzima. Então, ela vai ter um problema ali na digestão e na absorção do que ela beliscou. No caso dos lanches, vai consumir só metade da dose.
E as criancinhas, os lactentes, eles não conseguem engolir uma cápsula. Então, a cápsula vai precisar ser aberta e misturada com um suco, com um leite, com alguma coisa para oferecer para essa criança. O acompanhamento nutricional deles, inicialmente precisa ser semanal, depois a cada 3 meses pode ser feito esse acompanhamento. A terapia nutricional, ela é importante para promover o estado nutricional normal, corrigir a má digestão e má absorção, antecipar e tratar os déficits nutricionais. E ela é muito importante porque a melhora no estado nutricional está relacionada com melhor função pulmonar e sobrevida dos pacientes. Então, o pulmão que é tão agredido nessa doença, os pacientes que estão bem nutridos, eles têm uma função pulmonar bem melhor e a sobrevida deles também é bem melhor. Então, a avaliação nutricional é uma avaliação normal, que é feita para qualquer criança ou adulto. É bom também estar sempre pedindo vários exames, hemograma, albumina, dosagem de vitaminas A, D, E, K, o tempo de protombina, glicemia, ureia, ferro, cálcio, fósforo, zinco, sódio, potássio, paratormônio. Esses exames é para a gente ver o estado nutricional do paciente. E as crianças mais velhas também devem ter a densidade óssea avaliada, porque a gente viu que também pode atingir o osso, né? Aqui, a alimentação das pessoas que têm fibrose cística, a gente recomenda sempre uma dieta hipercalórica, rica em calorias. Esses pacientes têm um risco muito grande de desnutrição. Por que isso acontece? Primeiro, tem uma redução da ingestão energética, então eles consomem menos energia do que eles precisam. Eles consomem porque eles podem ter anorexia da própria doença, uma redução no paladar por depressão emocional, por dispneia, né? Quando a pessoa está com dispneia, né? O paladar fica alterado, a pessoa fica sem querer comer, esofagite, restrição lipídica também, quando se restringe muita gordura, o paladar da alimentação fica piorado e a pessoa pode não querer comer, também os vômitos. Então, além de ter uma redução na ingestão de energia, também tem uma perda de energia maior. Essa perda pode ser pelas fezes, pela má digestão, pela má absorção, também a glicosúria, que é a eliminação de glicose na urina devido ao diabetes. A necessidade de energia da pessoa está muito aumentada. Quanto pior a função pulmonar, maior a necessidade de energia para manter esse pulmão funcionando. E também nas crianças ainda tem uma necessidade de energia também para o crescimento. Então a necessidade de energia é muito grande, mas está tendo muita perda, está consumindo menos energia do que deveria consumir. Então a gente tem que estimular uma alimentação mais hipercalórica. No caso dos bebezinhos lactentes menores de 24 meses, mas que estão clinicamente estáveis, a gente recomenda sempre o aleitamento materno, porque vai ser muito mais fácil a digestão desse alimento, ajuda na função imunológica, no crescimento. Se o leite materno não estiver suprindo, aí ou então assim, às vezes a criança por algum outro motivo não está podendo se alimentar com leite materno. Então, nesse caso, a gente vai oferecer uma fórmula láctea para o bebê, no caso da impossibilidade de amamentação. Mas, de qualquer forma, tem que estar sempre monitorando as proteínas, os eletrólitos, para ver se essa criança não está tendo alguma carência. No caso de crianças que têm também menos de 24 meses, mas estão com comprometimento nutricional ou estão com os sinais clínicos de fibrose cística. Então, a gente precisa avaliar a necessidade de aumentar calorias, de oferecer as enzimas pancreáticas. Então, aí poderá ser necessário oferecer fórmulas lácteas adequadas, então com suplementações de proteína, de vitaminas. Para crianças maiores de 2 anos e adultos, então a alimentação vai ser riquíssima em energia,
se preocupar bastante com as vitaminas, vitamina A, D, E, K, que são as vitaminas que geralmente têm mais problema na absorção, e também suplementar sal nas refeições desses pacientes. Aqui são algumas recomendações de vitaminas para as crianças, a quantidade recomendada, a dose. Algumas vezes vai ser necessária uma terapia oral, suplementar por via oral esses pacientes, quando eles não estão conseguindo consumir a quantidade de energia que eles precisam. Algumas situações vão ser necessárias também a nutrição enteral. A nutrição enteral é aquela em que se coloca uma sonda que vai do nariz e pode ir até o estômago, até o intestino, dependendo do caso, né? Então, a sonda nasogástrica, nasentérica. Então, pode ser necessário também uma alimentação dessa forma, ou também pode ser necessária a nutrição parenteral, que é quando a nutrição ela pega direto no sistema circulatório da pessoa, nos vasos sanguíneos. Aqui, a gente já está encerrando, é um filme. Esse filme aqui, A 5 Passos de Você. Esse filme aqui, ele mostra a história de 2 adolescentes que têm fibrose cística e que no hospital eles precisam ficar a uma distância de pelo menos 1,5 metro um do outro. Então eles se apaixonam, mas o tempo todo eles têm que estar distantes um do outro. Então, se alguém se interessou para conhecer um pouco mais sobre a fibrose cística, entender a vida dessas pessoas, então seria interessante assistir esse filme, A 5 Passos de Você. É só uma recomendação, né, para quem quiser entender um pouquinho mais desse mundo da fibrose cística. Aqui são as referências que eu utilizei. Nessas referências tem alguns manuais que tem uma linguagem bem acessível, que esse daqui, esse último aqui mesmo, fibrose cística para pacientes e seus cuidadores. Então, esses materiais aqui, alguns são bem interessantes. Se alguém tiver alguma dúvida também a mais, quiser se aprofundar também, pode buscar uma dessas referências. Então, muito obrigada. Espero que eu tenha alcançado o meu objetivo, que foi de vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que é a fibrose cística, para quando chegar algum caso, de repente já ficar atento à possibilidade de ser fibrose cística, para não acontecer de a gente passar despercebido por algum paciente e não dar o tratamento adequado que ele precisaria ter. Então, muito obrigada por ter me assistido. Até a próxima.